Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre as invasões francesas. Mas antes que a gente comece falando das invasões francesas, nós vamos nos recordar. Na aula anterior, nós falamos sobre o quê? Isso mesmo, sobre os governadores gerais, que foi lá na época das capitanias hereditárias, que tiveram capitanias que prosperaram e outras que não. Então, por esse motivo, instalou o sistema de governador geral. Vimos que nós tivemos quantos? 3 governadores e que eles foram muito importantes para o processo de organização territorial. Não é isso? Tudo isso foi onde? Foi na época da colonização do Brasil, que eles estavam tentando trazer pessoas, extrair riquezas do nosso território. E agora nós vamos falar sobre as invasões francesas. Está na página 39 do livro de vocês, tá? Então, já pegue o livro, dá um pause aqui no vídeo, vai lá, pega o livro que a gente vai começar a falar sobre como se organizou, tá certo? Lá na página 39 tá dizendo o seguinte: como é que se deu a primeira invasão francesa aqui no nosso território? Acontece que não foi só Portugal que tinha interesse nas nossas riquezas, não. A França também tinha interesse. E aí, o que eles fizeram? Mandaram pessoas aqui para o Brasil também, porque eles queriam um pouquinho do nosso território, queriam organizar. Na verdade, eles queriam ter o nosso território. E aí, o que acontece? Depois, né, deles virem para o território, o que eles fizeram? Chamaram os índios e falaram assim: olha, vamos negociar aqui e aí eu vou trazer coisas para vocês e vocês, em troca, nos fornecem o pau-brasil, que foi a primeira iguaria que eles tiveram de exploração. Aí depois tiveram outras coisas, porque a França ela também tinha interesse no nosso território. Só que aí os franceses, eles começaram a ter apoio de quem? De quem já estava aqui. Quem já estava aqui? Os índios. E aí, o que acontece? Eles foram se fortalecendo. E aí, né, no primeiro governo, né, no primeiro governador geral, eles não tinham essa força tão grande contra os franceses. Não era uma prioridade do governo. Ou seja, o que a tia acabou de dizer? Na primeira invasão, estava na época do primeiro governador, não é isso? E esse primeiro governador não tinha como objetivo retirar os franceses. E aí, o que acontece? O tempo foi passando, eles estavam tão familiarizados com essa troca, né, esse contato com os índios, que o que aconteceu? Eles pegaram e simplesmente se alinharam e começaram a conhecer nosso território. Conhecia um lugar, conhecia outro, fazia uma negociação com o indígena aqui, outra ali. E isso foi criando força. Força para quem? Para os franceses, tá? Não foi só Portugal que explorou o nosso território, não. A França também mandou pessoas para cá para explorar nosso território e conseguir riquezas em troca de coisas que eram úteis, que eram chamativas para os indígenas naquelas épocas, tá? Naquela época. E aí diz o seguinte: como eles estavam tão familiarizados com o nosso território, o que aconteceu? Eles estavam tão à vontade que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa na região do Rio de Janeiro, no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica. Olha só, eles queriam que o nosso território, ao invés de ser colonizado e também ter tido aqueles nomes que Portugal deu, eles queriam que aqui chamasse França Antártica, tá? Com essa primeira invasão. E diz assim:
Uma colônia francesa, né? A França Antártica seria o quê? Uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Ou seja, serviria de base para trocar coisas, mas também serviria para quê? Para dar asilo, refúgio para pessoas que estavam o quê? Com problemas lá na França, tá certo? Os franceses foram tão sábios que, olha só, eles se aliaram com quem? Com nada mais, nada menos do que quem conhecia, quem morava no território. E com essa ajuda foi que eles foram conseguindo ganhar espaço aqui no nosso território. Por quê? Se você quer conhecer sobre alguma coisa, por exemplo, na casa de vocês, quem conhece mais a casa de vocês? Quando vocês têm dúvida em alguma coisa. Mãe, não é isso? Mãe, onde é que tá isso? Mãe, onde é que tá aquilo? E então, os franceses não eram poucos. Eles se aliaram com quem? Com quem conhecia o território. Foram lá e se organizaram para quê? Para ter esse contato com os índios. Assim, eles ganharam. E aí, o que que acontece? O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aí, no governo de Duarte da Costa, quem foi Duarte da Costa? Foi o segundo governador. E aí, o que que acontece? Não teve tantas ações assim para expulsar, né, os franceses. Só que, quando Mendes Sá assumiu, ele falou, ó, acabou. Nós vamos resolver isso aqui e agora, né, vamos expulsar os franceses porque eles estão ganhando território e isso aqui vai ser ruim pra gente lá na frente. Como é que a gente vai fazer? Já querem instalar a França Antártica. O primeiro ponto. Aí, queriam trazer pessoas refugiadas, dar asilo político, asilo aqui para eles, né? Refúgio para eles. Então, o que que ele fez? Quando o Mendes Sá, ele tornou governador, ele adotou medidas para expulsar. O que foi que ele fez? Primeiro, ele solicitou a ajuda de Portugal, porque ele sabia que era um problema. Tá? A primeira ação, solicitou a ajuda de Portugal. Depois, ele chamou os padres. Que padres? Os jesuítas Anchieta e Nóbrega, para conversarem com os índios. Por quê? Porque eles queriam também ter essa negociação. Se deu certo com os franceses, também vai ter que dar certo com a gente. Então, vamos lá, vamos chamar os padres. Eles pensavam assim. Então, o que que ele pensou, Mendes Sá? Olha, vou chamar os padres, vou chamar a ajuda de Portugal e aí os padres vão me auxiliar para que a gente possa ter essa negociação com os indígenas. E foi assim, depois de tomar essas medidas, que eles tiveram um tratado aí de paz. E aí fez com que o quê? Exatamente. Foi aonde Portugal conseguiu, então, ganhar força no território. Os franceses, eles foram derrotados, tá? Como diz o livro aí, por Mendes Sá, em 1567. Essa foi a primeira invasão francesa. Tá? Em 1567, Mendes Sá, com a ajuda dos padres e também com a ajuda de Portugal, foi onde ele, conseguiu colocar os franceses para correr, para tirar os franceses do nosso território, porque eles já estavam muito familiarizados. E essa ajuda dos padres era o quê? Para fazer um acordo com os indígenas. Mas a França não deixou barato, não. Em 1567, eles foram embora. Por quê? Portugal conseguiu, colocar eles para fora. Com o apoio de quem? De Mendes Sá, o terceiro governador. Só que aí, em 1567, isso aconteceu. Só que eles pensaram assim, isso não vai ficar barato, não. Eu vou lá resolver de novo. Aí, em 1612, tá? Eles tentaram novamente fazer uma invasão francesa aqui no Brasil. Dessa vez, não se chamaria França Antártica, tá? Ela se chamaria França Equinocial. E foi aonde? Foi lá no Maranhão, tá? E aí, eles deram o nome de Forte de São Luís. Por quê? Por causa da homenagem ao rei da França, que era chamado também de Luís. E aí, o que que acontece? Essa invasão, ela demorou menos, tá? Bem menos tempo. Eles ficaram aqui por volta de 3 anos. Tentaram ganhar força novamente com os indígenas, tá? E eles queriam ter esse forte para quê? Para negociação, tá? Essa segunda invasão, ela foi organizada, tá?
deixa eu só falar o nome para vocês. Ela foi comandada por Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière, tá? E o que aconteceu? Ela durou 3 anos e essa expulsão, ela ocorreu comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessa invasão, Portugal procurou o quê? Colonizar. O que a tia falou para vocês? Toda terra que não é habitada é motivo de briga. Por quê? Porque as pessoas veem que, não tá habitado, então eu quero. Não era assim que a tia falou para vocês? A mesma coisa aconteceu lá na época das invasões francesas aqui no nosso território. Por quê? Não tá habitada, não tem dono, então eu vou pegar. E aí Portugal se atentou, opa, olha aí o que tá acontecendo. Então vamos fazer coisas para o quê? Para povoar essas terras. Porque, ele tentou por um lado, não conseguiu, lá no Rio de Janeiro. Foi para onde? Para o Maranhão. Então, Portugal falou, vamos ter que dar um jeito de colonizar. E foi isso que aconteceu, porque senão eles iam cada vez mais ter brigas por território.